Fala investidores ao redor do mundo, tudo beleza? No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada em 3 ETFs, o VO, o IVV e o SPY. Justamente eu não só vou explicar o que esses ETFs fazem, quais são os índices que eles seguem, quais são os ativos que compõem esses ETFs, além de taxas de administração, rendimento no passado e talvez, quem sabe, um provável rendimento futuro. E como um desses ETFs poderia ser o teu primeiro passo para você começar a investir do jeito mais fácil lá no exterior. Bem-vindos a todos aqui no meu canal, eu sou o Bruno e se você não me conhece, esse é o canal para todos os investidores que estão começando a querer investir lá fora. E esse também é o canal para todos os brasileiros que, como eu, já moram no exterior. Eu estou falando para vocês da Itália, aqui na Europa. Então, como sempre, manda um abraço a toda a galera no mundo aí afora e também não se esqueça de me escrever aqui no comentário de onde você está assistindo esse vídeo. Qualquer lugar, seja ele no mundo. Tem uma galera que me escreve de uns lugares que eu nunca ouvi falar. E eu quero ver até quando eu vou continuar não sabendo de onde a galera tá me escrevendo. E antes da gente começar, sem muita enrolação, duas coisas muito importantes. A primeira é que nada daquilo que você vai ver ou ouvir neste vídeo ou neste canal é recomendação de compra de ativos ou de investimento. Faça sempre suas pesquisas e estude bastante antes de investir. E a segunda, não menos importante, é, por favor, galera, vai deixando uma curtida nesse vídeo, porque dessa forma você não só vai me ajudar a crescer o canal, mas vai fazer que esse vídeo chegue ao maior número de brasileiros possíveis ao redor do mundo. Como sempre, chega de papo e vamos logo direto para o assunto. A primeira coisa que você tem que saber quando você busca um ETF é justamente saber o que é um ETF. Então vamos lá. Imagina um cesto de frutas e dentro dele você tem várias frutas: banana, maçã, laranja, abacaxi, melão. Então o ETF, ou seja, um Exchange Traded Fund, é como uma cesta de frutas, mas ao invés das frutas você vai ter várias ações dentro dele. Então, comprando um desses ETFs, você vai ter lá dentro ações como a Microsoft, a Amazon, a Nvidia, a Meta, a Google, McDonald's, Nike e assim por diante. E agora, por que você deveria investir num ETF? E os motivos que eu vou dar para você são basicamente 3. O primeiro, que é a diversificação. Ao investir em um ETF, você vai estar comprando um pedacinho de várias empresas, porque isso ajuda a reduzir o risco. Pois se uma empresa não vai bem, o impacto no teu investimento por causa dessa empresa será mínimo, porque as outras vão estar performando bem. O segundo é a facilidade. Galera, investir num ETF é tão simples como investir em uma ação. E você pode fazer isso através da tua corretora. Se você mora no Brasil, provavelmente as corretoras que te dão acesso ao investimento no exterior podem ser o C6 Bank, o Banco Inter, a Nomad, a Avenue e também a Interactive Brokers. Se tiver qualquer outra corretora que te dê acesso à possibilidade de investir no mercado americano aí do Brasil, me escreve aqui no comentário porque eu vou adicionar ela aqui nos próximos vídeos, tá bom? E se em vez de você é um brasileiro que, como eu, mora na Europa, as corretoras que eu utilizo aqui são justamente a Interactive Brokers, a Trading 212, onde você não paga nenhuma taxa de corretagem, e o link está aqui em descrição se você quiser investir com ela, e também a Trade Republic, onde eu mesmo invisto, o link também está aqui em descrição, e esse aplicativo me dá a possibilidade de criar um plano de poupança, ou seja, eu decido um valor mensal que eu quero investir todos os meses, eu decido em quais ETFs eu vou querer investir o meu dinheiro, e todo mês ele vai investir de modo automático para mim. Você praticamente tem que lembrar de ter dinheiro na corretora. E o terceiro fator são os baixos custos, porque geralmente os ETFs têm custos de administração menores do que os fundos mútuos tradicionais, que são basicamente aqueles que os bancos te propõem. Também vou colocar um quarto fator aqui, que é o tempo, galera, porque já imaginou você ter que ficar controlando uma carteira de investimento onde você tem mais de 100, 200 ou 500 ativos diferentes? É uma baita dor de cabeça. Enquanto o ETF, ele faz isso para você. Você comprando só uma cota, você vai ter vários ativos dentro dele e muito provavelmente é a gestora desse ETF que vai selecionar os melhores ativos para você dentro dele. E agora, como funciona um ETF? Os ETFs, eles seguem um índice. No caso desses ETFs que a gente vai ver hoje, o VO, o IVV e o SPY, eles seguem o índice do S&P 500. Isso significa que o ETF vai replicar o andamento desse índice. Se o índice subir 10%, o ETF vai subir 10%. Se o índice cair 10%, o ETF vai cair 10%. Bruno, você falou de índice. O que é um índice? Todos os ETFs têm que ter um índice para seguir e esse índice não é nada mais e nada menos que o andamento de alguma coisa. No caso dos ETFs que a gente vai ver hoje, eles seguem o índice Standard & Poor's 500, ou seja, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, dentro de cada um desse ETF, vão ter mais ou menos 500 empresas, podem ser pouco mais, podem ser pouco menos, que por valor de capitalização são as 500 maiores empresas justamente dos Estados Unidos. E vamos começar do primeiro ETF, que é o
o VO, eu acho que ele é o mais queridinho de todos aqui, né? E hoje ele está com um valor de R$ 549,80, que correspondem a R$ 3.249. Galera, uma coisa muito importante, quando você investe no exterior, você quer comprar esse ETF, você não precisa ter esse valor inteiro, você pode ter só $10 investidos, você vai comprar uma fração desse ETF, ou seja, você pode investir aquilo que você pode. Esse ETF tem 626 bilhões de dólares de capitalização. Nos últimos 12 meses ele cresceu 21,77%. Galera, é muita coisa. Esse ano ele valorizou bastante. Nos últimos 60 meses ele valorizou um total de 83%, mas ele tem um dividend yield baixinho, de 1,22%. Ah, Bruno, ele paga dividendo baixo. Eu não sei se eu vou querer. Quando vocês olham esses ETFs que tem empresas boas, a maioria das empresas nos Estados Unidos, elas não pagam uns dividendos muito altos, porque elas rendem mais na valorização. Então, o teu foco aqui não é receber dividendos, é valorização. Se você tivesse começado a investir $1.000 há um ano atrás nesse ETF, hoje você teria $1.220. Se você tivesse investido 10 anos atrás, os teus $1.000 hoje seriam 3.515. Podem ver que a média de dividendos dos últimos 5 anos é de 1,85, né? Agora está 1,22. 10 anos atrás ele pagava $3,93 por ação em 2015 e no ano passado ele pagou $6,70. E como vocês podem ver aqui, esse ETF ele paga dividendos a cada trimestre. Vamos agora para o site etf.com. Você vai vir aqui na seção participações, obviamente você tem que escolher e buscar o VO dentro desse site, e a gente vai ver que as primeiras 10 empresas têm um peso dentro desse ETF de 37%, e o restante das outras empresas são 62%. A gente tem 504 empresas dentro desse ETF. Na primeira posição a gente tem a Apple com 7,6%, a Nvidia em segunda com 6,61%, e depois você pode ver a Microsoft, a Amazon, a Meta, a Tesla, a Google 2,22%, a Broadcom, a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett. Outra coisa que você tem que ficar de olho quando você olha um ETF, vamos voltar na visão geral, é a taxa de despesa. E você pode ver que aqui a taxa de despesa é de 0,03%. Isso quer dizer que todo ano do teu ETF vai ser tirada um 0,03% da tua cota para pagar essa taxa de despesa. Vamos dar agora uma olhada no IVV. O IVV ele também vai replicar o desempenho do índice S&P 500. E o S&P 500 é um índice que reflete o desempenho das 500 maiores empresas negociadas na Bolsa dos Estados Unidos. Ele foi criado em 2000 e é administrada pela BlackRock. A VO era administrada pela Vanguard. Esse ETF tem um valor de $600, que dá mais ou menos R$3.551. Tem uma capitalização de 608 bilhões. A variação nos últimos 12 meses foi de 21,73%. Variação nos últimos 60 meses, 83%. Dividend yield 1,27%. Nos últimos 10 anos, se você tivesse investido $1.000, hoje você estaria com 5.641. O IVV também nos últimos 10 anos pagou dividendos constantes, ele pagava $4,64, no ano passado ele pagou $7,67, o dividendo atual dele é de 1,27 e nos últimos 5 anos foi de 12,11. Galera, mudei de site porque o ETF.com não estava mais funcionando, a gente está agora no site da TradingView, ele também é até mais bonitinho para mostrar para vocês. A gente está visualizando o IVV, né, o preço de $605, ele tem também a mesma taxa de despesas do VO de 0,03, então é super baixa, praticamente nada, e aqui tem as primeiras 10 empresas que participam dele. A gente tem a Apple com 6,80%, a Microsoft 6,36% e assim vai. Nvidia, Amazon, Meta, Tesla, Broadcom, Google e Berkshire Hathaway. E o terceiro ETF sobre o S&P 500, a gente tem aqui o SPY, né? Ele está custando no momento $599, que dá R$3.524, capitalização de 635 bilhões de dólares e nos últimos 12 meses ele valorizou mais 22%, nos últimos 60 a 83,51 e ele tem um dividend yield de 1,18. Nos últimos 10 anos, esse ETF teria rendido para você $3.509. Ele também paga os mesmos dividendos, né? Em 2015 ele pagava $4,21 por cota e agora no último ano ele pagou $7,07. Como vocês podem ver aqui, a taxa de administração dele é de 0,09%, é a mais alta dos três. Percentual respeito ao IVV de tecnologia eletrônica é de 22%. Vamos fazer um comparativo agora. No IVV era de 20,88%, então vocês podem ver que cada ETF, cada gestora tem uma percentual diferente de alguns ativos dentro dele. E é isso que muda de pouco, talvez, a rentabilidade. Que a primeira posição dele, a gente pode ver que é a Nvidia com 6,75%, a Apple em segunda com 6,49%. Para terminar, a gente vai fazer um comparativo. Aqui a gente está com o VO, o SPY e o IVV. Vocês podem ver, galera, que no último ano a linha é a mesma. Eles valorizaram quase a mesma coisa.
O IVV valorizou 22,28, o SPY 22,30, VO 22,37. Vocês podem ver que não mudou absolutamente nada. Nos últimos 5 anos também nada mudou, todos os três valorizaram mais 87% e desde que eles foram lançados, aí talvez pode mudar alguma coisa, porque o mais velho de todos justamente é o SPY. Ele foi lançado lá em 1993. Então vocês podem ver que até hoje ele valorizou 1.271%, mas a gente tem que pegar o andamento deles juntos, né? Então, resumindo, qual desses ETFs é melhor que o outro? Galera, eles são exatamente a mesma coisa. A única diferença é o valor de preço atual deles. Lembrando que você pode comprar eles fracionados, então isso não importa. O que pode fazer a diferença ao longo do tempo é a taxa de despesa, né? O famoso TER. Então, se eu tivesse que escolher pessoalmente um desses 3 ETFs, eu acho que estudaria os primeiros dois, ou VO ou IVV, só por causa da taxa de administração, que é um pouquinho muito baixa. A diferença entre 0,03 e 0,09 é mínima também. Bruno, e se eu moro na Europa, eu posso investir nesses ETFs? Mais ou menos, você não pode investir nesses ETFs porque esses são ETFs domiciliados nos Estados Unidos. E você, como investidor que mora na Europa, você pode ter acesso só aos ETFs que estão domiciliados na Europa e a maioria deles está domiciliado lá na Irlanda. Eu vou mostrar para vocês 2 ETFs. O primeiro é o iShares Core S&P 500. Você vai achar ele com um ticket na tua corretora SSPX, tá? A gente está num site aqui que chama justetf.com para você poder vir estudar ele aqui. Ele é um ETF de acumulação, eu já expliquei isso em vários vídeos passados. Ele está com valor de 615 euros, aqui também vale a mesma coisa, você pode investir 10 euros, 20 euros, 15 euros, 100 euros, você que escolhe. E aqui você pode ver as primeiras 10 participações deles, são a mesma. Apple 7,61%, a Nvidia 6,74%, Microsoft 6,31%, 95% nos Estados Unidos, tem uma pequena parte na Irlanda e em outros estados, mas como você pode ver pelas ações que ele investe, são as mesmas. Esse seria realmente o equivalente do IVV, com uma taxa de administração de 0,07%. Ele tem um fundo de 107 bilhões de dólares, ele é o maior ETF sobre o S&P 500 aqui na Europa, enquanto se você estiver procurando um bom ETF com um TER mais baixo, tem o ETF do S&P 500 da SPDR, né, que seria o equivalente do SPY, que aqui chama SP5A. E ele tem um TER só de 0,03%. Então, nesse caso, o SPY aqui seria o mais barato. E ele também tem uma política de acumulação, 7 bilhões de dólares no fundo, né, 503 participações. Ele custa 14 euros. E você vai ver que as empresas também são a mesma. Apple 7,60%, Nvidia 6,61% e assim vai. Nossa, galera, minha garganta secou aqui de tanto falar. Bom, então era isso. Qual é o melhor ETF? Galera, eles são tudo a mesma coisa. O que muda é a taxa de administração e a percentual de cada ação dentro de cada ETF. Mas, como vocês puderam ver, é uma diferença mínima. Bom, como sempre, eu espero que esse vídeo ele possa ter sido útil para você. Por favor, qualquer dúvida, qualquer pergunta, me escreve aqui no comentário. Me conta também se você já investe em algum desses ETFs, quantas cotas você tem deles, se você investe do Brasil, se você investe da Europa, ou qualquer seja a tua dúvida. Se eu puder ajudar, eu vou tentar ajudar, tá bom? Não se esqueça, por favor, de deixar uma curtida no vídeo, galera, é muito importante. Se você chegou até o final desse vídeo, pegue em consideração a ideia de se inscrever no canal, porque nos próximos vídeos a gente vai ver as melhores ações do mês agora de janeiro, na qual você pode investir agora em fevereiro lá no exterior. E depois a gente vai também ter vídeo sobre a carteira pública aqui do canal, porque eu mostro para vocês os nossos investimentos aqui todos os meses, os dividendos que a gente vai receber e tudo mais. Galera, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo rumo à nossa liberdade financeira em euro, em dólar ou em real, que seja. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Peace.